Nós temos também uma bandeira que nós vamos voltar a defraudar aqui, a lutar por ela, que é, minha gente, a necessidade de acabar essa novela da iluminação da rodovia João Leopoldo Jacomel. Há ainda coisas a serem completadas, a obra não está pronta e nós vamos precisar nos mobilizar. O Piraquara 19 Horas é patrocinado pela Conexão Shop e pela Zooplan Centro Médico Veterinário, pela Vitral Produções e pela Calandra Produção de Conteúdo. Bem, o nosso WhatsApp, a forma como você faz para se comunicar conosco e mandar as suas perguntas é através do número 99262-2918. 99262-2918. Eu tenho dito que esse programa é um tributo à cidade de Piraquara, cidade que me recebeu há 23, 24 anos atrás. Nós montamos uma equipe de pessoas com um sonho de trazer informações a essa cidade que não tem um veículo de comunicação para dar voz às suas pretensões. Nós temos um sonho, estamos dando os primeiros passos e esperamos estar no caminho certo. Quem vai nos dizer se estamos ou não é você que está nos assistindo. Entre em contato conosco para sugerir pautas, para fazer críticas e sugestões. Eu repito, o nosso WhatsApp é o 99262-2918. Bem, faz 16 graus neste momento em Piraquara e, de acordo com o CIMEPAR, ao longo da semana as temperaturas devem se manter entre os 14 e os 30 graus, com uma amplitude de temperatura muito alta ainda, causando o que nós chamamos aqui de efeito cebola, né? Entramos em mais uma semana com clima seco, sem previsão de chuva e o que é preocupante para o cenário de estiagem atual e que nos leva a ficar bastante apreensivos. Camille Cogos, o que é que temos de informação a respeito do clima em Piraquara? Realmente o pessoal vai ter que se preparar para ter vários tipos de roupa, porque vai fazer frio e também vai fazer muito calor. E agora no final da tarde uma neblina bem forte desceu ali da serra, tá em Piraquara. Então os motoristas que estiverem voltando aqui para a cidade, tome muito cuidado, principalmente no trecho ali entre o Parque das Águas de Pinhais e o condomínio Recanto, que está sem iluminação ainda, né? Pois é. E ainda falando sobre o clima, como não teve chuva, o rodízio continua e esse período de rodízio está levantando muito debate, Emerson. Principalmente porque nos últimos anos algumas obras foram realizadas em relação à integração de bairros e também ao tratamento de esgoto, mas nada foi feito em relação ao armazenamento e ao fornecimento de água em Curitiba e região metropolitana. E eu tenho alguns dados populacionais muito interessantes aqui. O índice de crescimento populacional em Piraquara é de 2,49% por ano, o que é maior do que a média nacional. E em Curitiba esse índice é de 18,24%. Então você tem aí um crescimento anual somado de mais de 21% e não temos nenhuma obra para ampliar aí o armazenamento e o abastecimento de água. Ou seja, a população está crescendo drasticamente, mas nada tem sido feito em relação ao nosso sistema de água. E é importante lembrar também que na semana passada nós noticiamos aqui que o aumento da tarifa de água foi suspenso, mas por apenas 100 dias. Então a conta de água aumenta, mas a gente ainda sofre. Eu diria que o Guarituba é um dos bairros mais atingidos por esse problema do rodízio de água. O pessoal está na bronca por lá e na semana que vem nós vamos trazer algumas informações, alguns dados sobre esse assunto. Nós entrevistamos aqui o representante da Sanepar no ano passado, quando fizemos algumas lives, que era na verdade um laboratório para chegarmos aonde nós chegamos na terça-feira passada, que era o lançamento desse canal e desse programa. E o que chamou a atenção é o fato de que muita água se perde nos encanamentos. E quando se fala em falta de investimento é porque nos países desenvolvidos isso já é tratado de uma forma muito mais séria, né? São índices muito altos de perda de água no que eles chamam de linha de transmissão, né? Nesse feriadão, todo mundo deve ter visto na TV aí as imagens, né, das aglomerações. Eu fui ao centro de Curitiba no sábado pela manhã e fiquei assustado, parecia véspera de Natal, as pessoas saíram, parece que estava todo mundo fechado em casa há muito tempo e precisava sair, um dia muito bonito que fez no sábado, mas isso é preocupante para as autoridades porque o ciclo do Covid ele é de 14 dias
e é preocupante no sentido de que daqui 14 dias é possível que tenhamos um aumento nesses números de contaminação. Nesse feriadão, acabamos tendo um grande movimento para as praias do litoral paranaense. Cerca de 43 mil veículos acabaram descendo a Serra do Mar em direção às praias, lotando a região. E esse grande movimento acabou gerando muita repercussão, principalmente levando em conta que Curitiba entrou mais uma vez na bandeira laranja, para desespero dos donos de bares e restaurantes, por conta do aumento da taxa de transmissão. E como boa parte dos moradores de Piraquara trabalha em Curitiba, essa medida também acaba afetando o nosso município de maneira indireta, né? Camille, há dados sobre isso também? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pois é, Emerson, você até comentou sobre os bares, inclusive uma das medidas agora com a bandeira laranja é justamente o fechamento de bares e atividades correlatas. Então, como você disse, os donos de bares ficaram bem preocupados e a gente não sabe até quando vai essa bandeira. Mas não foi só em Curitiba que algumas medidas tiveram que ser tomadas por conta aí da volta das aglomerações em muitos locais. Aqui no Morro do Canal e no Morro do Vigia, o feriadão teve aí algumas limitações por conta do final de semana de dia 29 e 30 de agosto. Nesses 2 dias houve uma grande movimentação, né, um grande número de visitantes nos 2 morros, indo totalmente contra a portaria que o Instituto de Água e Terra estabeleceu. Então, nesse feriadão, no sábado, domingo e segunda aí de 7 de setembro, o limite de pessoas por dia nos morros foram 100 e, além disso, elas tiveram que obedecer algumas regras. Os visitantes tiveram que portar um documento de identificação para poder subir o morro, tiveram que usar máscara o tempo todo e ainda tiveram que fazer uma ficha de cadastro ali com o IAT para poder subir. E, ao que tudo indica, se continuar um alto número de visitantes, um alto número de aglomerações, talvez eles até voltem a fechar os morros. Infelizmente, isso ainda vamos ter que conviver com isso durante algum tempo, né? A boa notícia é que o ministro da Saúde disse que é possível que tenhamos já em janeiro a vacina para o Covid-19. Vamos ficar atentos a essa informação e, sobretudo, torcer para que isso aconteça, para que esse novo normal seja mais parecido com o velho normal, que eu confesso a você que prefiro que seja assim, porque a gente fica muito limitado, fica nessa gangorra e que acaba fazendo com que todo mundo fique inseguro, né? Mas eu falei agora há pouquinho aqui da Avenida da João Leopoldo Jacomel, e essa foi talvez a grande obra viária de Piraquara nas últimas décadas, né? E como nós vamos tratar desses assuntos de agora em diante, porque na nossa ideia, a criação do programa Piraquara 19 Horas, do Te Vejo Canal, ela foi inaugurada agora, essa decisão foi tomada agora de colocar no ar, para gerar conteúdo, para que possamos fazer uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e falar, sim, do futuro da nossa cidade. E uma das questões que nós precisamos batalhar para mudar é melhorar a autoestima do nosso povo. Esse nosso complexo de vira-lata ainda está muito presente, né? Então eu fico pensando, nós ganhamos aí, depois de muita luta, essa guerra para conseguir duplicar a nossa rodovia. Eu lembro que nas primeiras reuniões com o Rotary se falava muito dos acidentes, né? Seja lá com o trem em Pinhais ou ao longo do trajeto entre Piraquara e Pinhais, perderam-se muitas vidas e atrasou-se o progresso. Agora a gente passa a viver esse problema novamente, tem muito acidente grave acontecendo. As pessoas não estão respeitando o limite de velocidade, há problemas estruturais, como, por exemplo, em galerias na altura do Parque das Águas, e há registros de muitos acidentes por aquaplanagem ou algo do gênero, além da escuridão, que faz com que a gente veja ali um desperdício de dinheiro, porque tudo aquilo que foi investido em iluminação, a justificativa que vem é de que roubaram os cabos. Mas ora, minha gente, uma obra de 20 milhões de reais, e agora ficamos pendurados por um aporte de 350 mil. E eu pergunto, quando você contrata uma empreitada para construir a tua casa, o teu escritório, a tua empresa, e a instalação elétrica está embutida nisso e a responsabilidade da obra é do empreiteiro. Se alguém vai lá e rouba os fios, quem é que tem que repor, minha gente? Então essa é uma questão que nós vamos voltar a abordar. Eu conversei com o Paulo Sérgio Garcia, que é do Rotary, que foi um dos pioneiros
a inaugurar essa luta, né, com os abaixo-assinados que foram feitos na época, e ele me disse que, além do problema da iluminação, nós temos uma questão que é a desapropriação da casa na entrada da Vila Macedo. Essa é uma questão judicial, é possível que não se consiga resolver politicamente, mas faltam radares para controlar a velocidade, que era uma promessa na época da implantação, a drenagem, que tem gerado acidentes com aquaplenagem e mortes, a sinalização e algumas tampas e galerias também que já não existem mais. Então esses são temas que você vai se acostumar a ver aqui no nosso canal, no Piraquara, 19 horas. Agora, nós vamos tratar de um que tem despertado bastante atenção na cidade, com a presença de um velho amigo. O César Sete, ele é natural de Pato Branco, desde 1980 ele mora em Curitiba e já há vários anos é produtor rural aqui na nossa cidade, tem uma propriedade próxima ao contorno. Quero desejar as boas-vindas a você, muito obrigado, César. Emerson. Uma alegria rever um amigo e parabenizar a todos pela empreitada. Ter televisão não é fácil hoje em dia. E desejo sucesso e serei um apoiador diariamente, né? Espero que a televisão se consolide e que defenda os interesses de todos os piraquarenses para que Piraquara avance cada vez mais. A melhoria da qualidade de vida, principalmente a geração de empregos, né? A qualidade em educação, saúde, infraestrutura e a conscientização da população. Você fala há pouco aí de vários temas, isso é educação, né? Vem de berço a cidadania das pessoas em preservar o patrimônio público, né? Porque uma obra como essa, que foi sonhada há muito tempo, né? E foi duplicada, hoje em dia as pessoas vão lá depredar, tirar os fios, é realmente lamentável, né? Então as pessoas precisam ter amor próprio, né? E ter esse sentimento de amor a Piraquara. Um dos nossos objetivos, César, é melhorar a autoestima da população de Piraquara, dos nossos moradores aqui, né? Durante muito tempo, você sabe, tem um estigma, né? De Piraquara ser a cidade do presídio, enfim, eu me recordo de um dos prefeitos de São José dos Pinhais que dizia o seguinte, né? Ele falava que quando era para falar de coisas boas, como era o exemplo do aeroporto, então se falava que o aeroporto era de Curitiba. Mas onde é que está o aeroporto? Em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Agora, quando era para falar de, entre aspas, coisa ruim, aí o presídio nunca foi de Curitiba, sempre foi de Piraquara. Então esse é só um dos detalhes que a gente vai abordar. E depois tivemos o contorno leste, que praticamente dividiu Piraquara, né? Criou essa cota zero, complicada aí, a mobilização das pessoas, né? Então tem muita nuance que a cidade de Piraquara precisa discutir e precisa escolher bons governantes, bons vereadores, e até eu parabenizo a TV para abrir esse espaço. Essa discussão é muito salutar, conscientizar a população, principalmente para escolher bons governantes que saibam planejar e que saibam olhar para frente, né? Aponte-se a lua e enxerga a lua, não o dedo, porque se nós não pensarmos no futuro, nós vamos ficar sempre eternamente aqui arrecadando 50, 60 milhões, enquanto Pinhais arrecada 300, enquanto Pato Branco, que você citou há pouco, arrecada 500 milhões por ano, né? E aí resolve os seus problemas, porque também tem que se pensar que um prefeito precisa arrecadação, ele não tem que estar de pires na mão com o governador, com o deputado federal, com emenda, com o governo federal, pedindo pelo amor de Deus para se investir. Então tem que ter a sua arrecadação própria. E aí está o grande pulo, que é a gente aprovar o novo plano diretor de Piraquara. Eu quero fazer um registro que quem é o especialista em TV aqui é o César, né? Eu conheço ele há muitos anos. Que isso? E a gente vai falar um pouquinho sobre a tua trajetória antes de entrarmos nesse assunto do complexo industrial. Eu vejo aqui que você trouxe um queijo, Você né? já provou do meu queijo, mas é uma pequena lembrança de novo, para você ver que a qualidade continua a mesma. É um queijo colonial produzido aqui em Piraquara, né? Uma homenagem à minha mãe, que foi produtora de leite. Eu também fui leiteiro aos anos em Pato Branco, daí vim a Curitiba. Desde 85, como você falou, atuo na área de comunicação. Iniciei na Folha de Curitiba, na Rádio Cultura, depois fui para a Rádio Clube Paranaense, passei pelo Jornal Correio de Notícias, fiquei muitos anos
na Tribuna, no estado do Paraná, tive programa na Rádio Clube Paranaense, na FM 94, aí em 92 eu tive meu primeiro programa de televisão na Independência, que era o Galpão Distância. Depois de 2 anos eu mudei para o Origens, produzi vários programas, tive produtora, né? Ainda tenho e sempre trabalhando. E me voltou desde 2013, eu adquiri uma pequena propriedade ali no Aras Agisa, do meu amigo Glênio Albuquerque, que tem uma belíssima propriedade ali. E eu queria um cavalo para andar, queria passear e tal, e acabei comprando 5.000 metros ali, uma chacrinha em volta do lago. E depois, obviamente, eu parti para um empreendimento um pouco maior para resgatar uma atividade da minha família, que é a produção de leite e de queijos, que a gente hoje tem um queijo colonial artesanal bastante procurado, e a gente, com o crescimento de Piraquara, eu espero também aumentar a produção, gerar mais empregos, né, para que a gente possa agregar e produzir e principalmente gerar renda a Piraquara. Maravilha. Bom, e atualmente você está no ar com qual programa exatamente? Com Origens. Origens continua, ele é o programa mais antigo, tem 27 anos de produção, começou dia 19 de dezembro de 1992, na TV Independência. Depois eu fui para a Band, aí criei uma rede com a TV Tarobá, tive a sucursal da TV Tarobá em Curitiba, Tarobá de Cascavel, Foz do Iguaçu, no Canal do Boi, fiquei muitos anos também. Voltei para Curitiba, passei um tempo na Paraná Educativa, na época do governo Requião e depois do Pessutti. Fiquei 2 anos também na TV Iguaçu, no Canal 4, que ainda pertencia ao Paulo Pimentel. E depois da época que o Beto Richa assumiu o governo, houve uma produção mais paulista, plugando lá com as produções de São Paulo, e eu migrei o meu programa para a TV Evangelizar. O padre Reginaldo Manzotti me fez um convite, o José Melo, enfim, éramos muito amigos, desde a época que ele fazia programas na Rádio Paraná, e daí eu levei o programa e sempre tive essa boa entrada, não só na TV Evangelizar, ela tem uma cobertura na região metropolitana e nacional. Hoje em dia ele é veiculado então na TV Evangelizar. A TV Evangelizar está crescendo muito, parabéns. Quem quiser acompanhar o César então na TV Evangelizar com o programa Origens. Bem, César, eu vou fazer aqui um testemunho, né? A dúvida que muita gente tem na cidade talvez seja expressada aqui na minha dúvida, né? E eu falei agora há pouquinho em melhorar a autoestima, em nos livrarmos do complexo de vira-lata, né? E confesso a você que, analisando a proposta sobre o Portal da Graciosa, é inevitável que a gente fique um pouco com o pé atrás, porque, sobretudo, é um projeto ousado, né? Com os números que estão sendo colocados ali, é natural que se gere alguma dúvida, principalmente para quem mora aqui há 23, 24 anos como eu, para quem nasceu aqui, como é o caso do Marquinhos, né? Do Marquinhos Silva, nosso produtor. Mas eu gostaria de ouvir de você, em primeiro lugar, o que é que te levou a encabeçar essa associação, né? Que é a APIP, né? A APIP, a Associação dos Amigos do Parque Industrial de Piraquara. Eu sou, como te falei, produtor rural, mas sempre tive dificuldade de vender o meu queijo. Por exemplo, se eu produzir o meu queijo, eu tenho um serviço de inspeção municipal. Eu não posso vender ele em Curitiba. As pessoas têm que vir comprar aqui em Piraquara. Aqui em Piraquara a demanda não é muito grande para comprar o meu queijo, certo? Então, eu penso que Piraquara precisa crescer, precisa melhorar principalmente a questão de indústrias, de atração de novas indústrias. Quando eu conheci o projeto do Portal da Graciosa, eu conversava com alguns amigos e justamente pensei de criar essa associação para estimular as pessoas de Piraquara a defender a aprovação de um novo plano diretor. Paralelo a isso, eu soube da prefeitura que a prefeitura contratou
um programa, que é o Programa Municipal para Atração de Investimento, o PMAI, que justamente fez uma licitação e contratou uma empresa especializada em criar um novo plano diretor. Porque nada pode. Você não pode abrir uma indústria aqui. Eu tive dificuldades de legalizar a minha agroindústria, por exemplo, na minha área lá em Piraquara, como outras pessoas que quiseram também investir aqui, outros grandes laticínios que não puderam se instalar, enfim, empresas não poluentes tiveram dificuldades. Com um novo plano diretor, que você reordena a ocupação do solo, você pode atrair indústrias não poluentes. Você pode, hoje de maneira bastante moderna, fazer com que você se gere muito emprego sem poluir. Ninguém quer aqui, por exemplo, até para não fugir muito da tua pergunta, deixar de produzir água com qualidade para Curitiba. Vamos produzir sim, mas precisa gerar emprego, precisa arrecadar muito mais. Aí, eu conheci este projeto do Portal da Graciosa, que é um programa, um projeto do Portal IC, que hoje ali ele tem vários empreendimentos na região metropolitana e também fora dele, em Santa Catarina. Começou inclusive em Piraquara, com a própria BS Coe, que gerou 1.200 empregos diretos. Teve programas fantásticos como Rodando Limpo, Bom Aluno, Vila da Cidadania, entre tantos outros, para não citar assim, programas específicos. E o Portal IC construiu ali um belíssimo de um complexo industrial de condomínios logísticos, inclusive premiado na América Latina. Você fala da 277. Da 277, é o Portal do Porto. E aí eu conheço áreas, por exemplo, do Joel Malucelli, ali ao lado da BR também, que tem problema para instalar empreendimentos novos ali. Ele tem uma fazenda que é muito grande, só pode produzir soja, milho, trigo e azevém. Do outro lado da BR tem a fazenda Itaqui, da Nutrimental, que tem 47 alqueires, que também só pode produzir soja, mas também polui. O soja, a batata, o agrotóxico acaba poluindo a água e não pode fazer mais nada. A Mitra, por exemplo, a Mitra tem uma grande área no Guarituba que poderia servir de um grande empreendimento, de um parque industrial. Não precisa ser necessariamente o Portal da Graciosa. Ali é um projeto que foi criado e, obviamente, está sendo discutido e que se espera que seja contemplado ou não pela Câmara de Vereadores. Né? Então, esse plano diretor... Quando você fala em Mitra, né, para a gente poder deixar claro, é a Igreja Católica. É a Igreja Católica, que é ali de São José dos Pinhais. Isso, eu queria só, para pontuar e a gente iniciar de uma forma muito transparente, né? Então você é presidente de uma associação, não é a Associação dos Amigos do Portal da Graciosa, que moveu. Inclusive, eu conversei com várias pessoas que fazem parte da associação, e eu acredito que amanhã, inclusive, eu devo retirar ela registrada já. Eu tenho várias pessoas que eu convidei para participarem da associação. Inclusive você é um que pode participar. O Marquinho, qualquer pessoa de bem que queira o progresso de Piraquara pode participar. E não defender somente o parque do Portal da Graciosa. Nós podemos defender o uso, por exemplo, de um grande hotel lá no Jacobowski. No Jacobowski, ou mesmo ali nas trutas do nosso amigo Heitor Slomp, né? Tudo pode ser discutido de forma que preserve-se o meio ambiente. Essa é uma questão muito delicada, nós vamos ter que dissecar esse assunto a partir de agora. Mas eu fico mais à vontade para te perguntar então, tendo em vista que essa associação é uma associação que visa o progresso da cidade. Da cidade. Não... E outro detalhe, ela é suprapartidária. Eu quero deixar bem claro que ela não tem nenhuma ligação política com nenhum candidato, com nenhum vereador, tá? Por quê? Porque ela é suprapartidária justamente para querer o bem de Piraquara. Tá. Se então, caso o plano diretor não for aprovado, paciência. Então vamos partir do princípio do seguinte: nós temos duas necessidades na nossa cidade há muito tempo e que eu, humildemente, sem conhecer
sem ter o conhecimento que o César tem, e com certeza de muitas pessoas que estão nos assistindo, eu via sempre a grande necessidade de algum ordenamento nesse crescimento da cidade, e isso deveria vir, e as próprias autoridades reconhecem, está vindo com mais de 20 anos de atraso, que é o plano diretor. O que o plano diretor determina? Que você vai poder construir com 2 andares só numa área, que você não vai poder ter indústria em outra, ou que você vai ter um tipo de atividade que vai ser afeito somente a um bairro que vai ser destinado para isso. Muitas empresas, especialmente as que mais se desenvolveram, tiveram esse plano diretor feito há muitos anos. Então esse era um dos aspectos. E o outro, César, que eu vou dizer a você com conhecimento de causa, né, é que a cidade não tem meios de comunicação. Então a dificuldade de você ficar sempre à mercê e a reboque das grandes redes que atuam em Curitiba e que geralmente vão dar notícia da região metropolitana só quando o assunto é morte, ou é incêndio, ou é rebelião na penitenciária. Né? Ou a falta de água, daí a culpa de Piraquara. É isso. Eu gostaria de entrar no assunto, começar a dissecar essa questão, mas sem abandonar aquela minha desconfiança, talvez pela origem do meu pai, dos meus avós, um pouco mineira, né? Eu achei uma coisa muito ousada. Então, gostou do projeto? Eu gostei, não há como não gostar. Tomara que outros empresários apresentem projetos melhores ainda, porque daí Piraquara vai crescer cada vez mais. Isso é um fator importante para nós. Só dar um dado aqui, desculpe, Emerson. Pinhais, quando se emancipou, levou toda a parte industrial, a arrecadação para Pinhais. São 11 mil empresas que arrecadam 350 milhões. Por que Pinhais é melhor em infraestrutura do que Piraquara? Porque tem mais dinheiro. Teve uma sequência de administração. São José dos Pinhais, por exemplo, olha a mudança que foi depois da Renault. Toda aquela guerra que não podia se instalar em volta do Rio Pequeno, porque vai contaminar, porque vai não sei o quê. Mentira! Hoje está lá várias empresas. Olha a arrecadação de São José dos Pinhais e continua. Estão lá fazendo uma barragem no Biringuava para produzir água para Curitiba, para São José, para outras cidades também. Então é possível mudar, sim, desde que a gente possa ter um controle rígido de empresas que não poluam a cidade e não poluam o meio ambiente. É possível, sem dúvida nenhuma. Tá, então vamos começar, César, falando sobre temas específicos, né? A gente vai assistir um pedacinho do vídeo agora, não sei se já está preparado, Marcos, podemos chamar o vídeo? É um vídeo institucional. Claro, é um projeto, né? Está se discutindo, está se elaborando, já teve várias mudanças, especificamente desse projeto, do portal ali na Planta Deodoro, que são 3 milhões de metros quadrados. Tá? Inicialmente tinha se pensado um projeto para um condomínio fechado, com pista de aeroporto para pequenos aviões, mas há 15 anos atrás, só veja que detalhe, uma ONG entrou com uma liminar dizendo que as turbinas dos aviões, o barulho seria ensurdecedor para o ouvido dos passarinhos, e que até hoje não foi julgado. Então, paciência. É disso que nós vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho um pouco mais. A gente está preparando o vídeo, mas eu queria fazer aqui um testemunho dizendo o seguinte: dia desses eu assisti uma entrevista do Giovanni Gionedes. Né? Ele falava sobre o período em que ele administrou o Curitiba. Né? Tá. E ele falou que o Curitiba perdeu o bonde da história, porque ele apresentou um projeto na época da W Torre, quando não se tinha ainda todo aquele conjunto de informações da Copa do Mundo. Foi um pouco antes disso, foi 2005, 2007. A arena e essa construtora queria construir, segundo o Gionedes, né? Ela queria construir o estádio do Curitiba, onde está o Pinheirão hoje, e exploraria... Que foi comprado pelo Destro num leilão. Isso, e que essa empresa exploraria por 20 anos num contrato semelhante ao que foi feito com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, e depois entregaria esse patrimônio para o Curitiba. O que eu não sabia particularmente é que ela também entregaria o Alto da Glória demolido e o terreno continuaria com o Curitiba. Então hoje, passados 15, 17 anos dessa situação, que não foi aprovada pelo Conselho Deliberativo por brigas políticas internas, por ciumeira, segundo ele, né?
E o Coritiba perdeu o bonde da história. Hoje tem um estádio que gera um custo enorme de manutenção, não tem as arenas modernas que os seus adversários têm. Ninguém vai querer investir agora. E agora, diante das novas circunstâncias, vai ser muito difícil desse cavalo encilhado passar novamente. Então eu convidei você para vir aqui, estou expondo essa questão muito genuinamente, humildemente, dizendo que eu gostei do projeto, é impossível não gostar, mas acho que é um tanto ufanista. Por quê? Porque fala de números que nós não estamos acostumados e eles terão efeitos também. Espero chegar ao final dessa entrevista, pelo menos tendo contribuído para que as pessoas que estão nos assistindo tenham uma visão melhor sobre isso. Claro. Só para quem também ainda não sabe, o Portal da Graciosa, o empreendimento a que ele se refere, que são 3 milhões de metros quadrados, é no caminho para 4 Barras. Quando você passa a Salvar e lá na frente é vizinho tem aos uma invasão transmissores. ao lado esquerdo, a ocupação. Passa a suburbana, né? E do lado direito é esse empreendimento. Do ladinho ali dos transmissores da radiodifusora e tal, são vizinhos. Né? Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para você. Como será feita a seleção das empresas? Né? Essas empresas que virão para cá, que perfil elas terão? Né? E essa resposta você vai dar daqui a pouquinho, porque nós já estamos com o vídeo na ponta da linha. Vamos assistir um pouquinho. Poucos moradores de Piraquara percebem que os 2 mais importantes projetos da história do município estão em discussão agora, lado a lado, e terão desfecho até o final desse ano. São eles o plano diretor do município, que vai estabelecer as bases do desenvolvimento ou da estagnação da cidade, e o projeto do Parque Industrial de Piraquara, uma verdadeira cidade industrial com programa habitacional de ponta e instalação de 120 pequenas e médias indústrias que irão gerar 10 mil empregos na cidade e mudar para sempre o panorama da educação, da saúde, da segurança pública e da moradia em Piraquara. Parece incrível, mas até mesmo algumas autoridades ainda não captaram a importância desses 2 planos que correm lado a lado, com mútua dependência. É muito simples. Se o plano diretor não autorizar áreas industriais para as empresas não poluentes, que não ofereçam risco aos mananciais e ao meio ambiente, tudo ficará como está. Desemprego, comércio tímido, saúde e educação precárias, nenhum programa habitacional de massa e segurança pública relegada à própria sorte. Por isso é muito importante que os moradores apoiem o projeto do Parque Industrial de Piraquara. O projeto já aprovado pelo CONFAS e pelo governador Ratinho Júnior está enquadrado no programa Paraná Competitivo do governo do estado, que oferece 80% de desconto no ICMS durante 30 anos. As 120 indústrias ocuparão 670 mil metros quadrados de edificações construídas pelo grupo Portal IC, no bairro Planta Deodoro, em uma área rural de mais de 3 milhões de metros quadrados. Ele fica à margem do contorno leste, com acesso direto à BR-116, e utiliza o que há de melhor na engenharia, combinando os pilares ambiental, social e econômico. O Parque Industrial de Piraquara não terá impacto ambiental, porque vai reflorestar e recuperar a vegetação da área e reconstituir as matas ciliares dos rios e nascentes. Mais de 50% da área do empreendimento será verde, permeável, com as instalações industriais ocupando apenas 20% da área total. As indústrias que vão se instalar ali vão oferecer treinamento e qualificação de mão de obra sob a responsabilidade do Colégio Suíço, em uma escola autossustentável que abrigará permanentemente 5 mil trabalhadores em treinamento e qualificação profissional
e mais 5.000 alunos em tempo integral nos ensinos infantil, fundamental e médio. Além disso, o Colégio Suíço também terá a tarefa de contribuir para a aprimoração do ensino na rede pública, fornecendo material didático gratuito sobre o meio ambiente e sobre a história e a cultura de Piraquara. Os professores da rede pública terão a oportunidade de fazer cursos de aprimoramento didático e pedagógico no Colégio Suíço, que oferecerá prêmios de desempenho aos professores e alunos das escolas estaduais e municipais. Os professores melhor classificados e comprometidos com o desenvolvimento sustentável, que promovam a melhoria da qualidade da água, equilíbrio ambiental, desenvolvimento social e econômico, receberão prêmios pelo desempenho. Um automóvel 0 km para o melhor colocado e 20 computadores para a escola campeã, bem como um notebook para cada um dos 20 melhores alunos do município e prêmios aos demais colocados até o 5º lugar. O Parque Industrial será importante também para a segurança pública. A cidade finalmente poderá ter sua guarda municipal com 120 policiais. Aí a parte da segurança, nós falamos da educação, né? Então, o vídeo mesmo, como é que ele está sendo discutido, como é que essa seleção vai ser discutida? Primeiro, é muito importante frisar, Emerson, e a população que nos assiste, é que está sendo discutido esse plano diretor. É muito importante a aprovação desse plano diretor, para que essas áreas sejam reguladas. Por exemplo, que a Planta Deodoro possa se fazer um parque industrial não poluente, lá no Itaqui possa se fazer um empreendimento, ou possa se fazer um shopping ali na área do João Malucelli, ou lá na Mitra do Guarituba possa se fazer um grande projeto de habitação com prédios de 12 andares, né, construído hoje de forma moderna, com placas e com um sistema modular que é feito dentro de uma indústria. Chega-se em 30 dias, monta-se um prédio de 12, 13 andares. César, eu vou pedir para você, para a gente tentar seguir um certo roteiro, para a gente não correr o risco de esquecer de fazer as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Então eu começo te perguntando assim, por exemplo, em relação a autorizações, você me disse que já há uma autorização do governo do Estado e do ponto de vista fiscal, o CONFAS também se manifestou. Vamos lá, rapidinho sobre esses dois temas. Ele faz parte e foi aprovado pelo Paraná Competitivo e também já tem a concordância do CONFAS, que é a dilatação do ICMS. Paga-se lá na frente, não dá perdão ao ICMS a ser arrecadado, mas se dilata como se dilatou a Renault ou para outras empresas que fazem parte do Paraná Competitivo. Quem vai construir o empreendimento é a IC. São os empreendedores, é quem vai botar o dinheiro. Já tem o dinheiro reservado para todo empreendimento, inclusive, caso não aprovado, esquece, vai para outra cidade. Vai para outra cidade. Isso é importante destacar, porque nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Evidentemente que isso não é suficiente, nós vamos ter que nos inteirar disso, das audiências. Eu até gostaria, que você trouxesse outras pessoas. Por exemplo, eu conversei com o presidente da Associação Comercial. Ele é favorável, desde que não se traga empresas poluentes, desde que se pense... Mas vamos lá, feitas essas primeiras incursões, o governo do Estado está de acordo, o CONFAS também, porque afinal de contas eu disse aqui, é difícil ser contra, só quem não quiser progredir, né, minha gente? O que eu estou dizendo é que acho o projeto um tanto ufanista, e é por isso que você está aqui e a gente vai dissecar isso. Vamos lá. Então eu vou te dizer, construída a parte de alvenaria, as estruturas, os barracões, que tipo de empresa vai ser convidada a participar, a estar montando a sua operação lá dentro? É uma pergunta só para eu te dizer aqui, ó, o Jorge lá da Vila Juliana está perguntando se vai existir um programa que incentive as micro e pequenas empresas da nossa região ou só virão empresas de fora para cá? Desde que a empresa seja tecnológica, desde que ela gere emprego, no mínimo 90% contratado da mão de obra piraquarense, ou seja, não vai poder contratar
50% de Curitiba, ou de Pinhais, ou de São José. Vai ter que contratar as pessoas que moram aqui em Piraquara, 90%. 90% é um índice muito alto, César. Né? Isso já começa... Não, vai ter um colégio suíço até para treinar essas pessoas. Tá. Ele pergunta também se tem algum projeto de incubadora. Vai justamente com o Colégio Suíço, com a implementação do Colégio Suíço, que vai também criar 5.000 vagas para ensino infantil, fundamental e médio, não mexendo com a estrutura que já existe da Prefeitura e do Governo do Estado, e será ofertado mais vagas para a população de Piraquara e para os filhos dos funcionários, será criado este ambiente de geração de empregos e de treinamento da mão de obra qualificada. Você tocou num assunto importante, porque os professores da rede municipal, por exemplo, estão preocupados em perder o emprego. Mas o que é que você tem para falar sobre isso? De maneira nenhuma. Veja, primeiro que existe um concurso, existe uma estrutura. O que vai acontecer com essa oferta de novas vagas será a diminuição de novas aberturas, porque toda a cidade cresce. As pessoas casam, têm filhos, outras pessoas vêm morar e precisa de escola, precisa de moradia, precisa de saúde, precisa de educação, e as pessoas, a prefeitura, o governo, enfim, falo do governo estadual e federal, precisam investir para oferecer essas vagas que automaticamente vão crescendo, a demanda. Com a oferta do Colégio Suíço, ela vai ser ofertada para as pessoas que estão trabalhando na empresa. César, quem vai pagar isso? As próprias empresas. As próprias empresas quando essas empresas forem captadas, aceitaram participar do condomínio, elas vão pagar o aluguel do prédio e vai haver um contrato em que elas vão ter que dar uma contrapartida, e nessas contrapartidas estão incluídas essas taxas para fomentar e financiar o ensino. A educação e principalmente a guarda municipal. Outro grande avanço que a área será construída de edificação em 670 mil metros quadrados, ou seja, 20% dos 3 milhões. 80 será preservado, ok? E reflorestado, inclusive. Dessas empresas, 125 empresas, vão pagar 5%, R$5 por metro quadrado locado. Ou seja, por ano vai dar 3 milhões 350 de arrecadação. Ou seja, dá para criar a guarda municipal, dá para se manter a guarda municipal e dá para fazer investimentos durante o ano, ao longo de 20 anos em que vai se perdurar esse Paraná competitivo. Depois, obviamente, as empresas vão manter, e a própria prefeitura com a arrecadação... Então, veja, é importante lembrar para nós que somos imediatistas, né, que esse é um projeto para 20 anos. Então, até 20 ou 30 anos, né? 20, 30 anos, essas coisas vão acontecer gradativamente, né? Mas nós já temos aí a informação sobre aonde vai ser, já sabemos que vencidas as batalhas judiciais, aí a questão ambiental, o projeto é bom, vamos torcer por ele. Já temos o prédio montado pela IC, já houve aí um projeto de captação de indústrias limpas para fazerem parte desse processo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essas contrapartidas. Você já falou sobre uma verba para fazer guarda municipal, né? Investir na segurança. Piraquara, por exemplo, tem guarda municipal e tem um centro industrial que não é tão grande quanto esse que a gente está propondo aqui. Piraquara não, desculpe, 4 Barras. Ou Pinhais. Né? Pinhais também tem. E funciona bem. Funciona. A guarda municipal dessas duas cidades funciona. Isso é um avanço realmente, né? Mas você fala aqui, por exemplo, olha, em 10 mil empregos, com 90% sendo ocupado por profissionais que residam em Piraquara. Vamos imaginar que o Colégio Suíço dê conta, que é uma bela escola, não há dúvida nenhuma disso, né? Haverá um gap aí, porque a gente sabe por outras experiências que é impossível fazer isso sem que se atraia mão de obra de fora também. Eu vi uma entrevista sua com Alcine Guerra, aliás, ele se mostrou muito grato à tua família em Pato Branco, né? É uma pessoa que foi muito importante para aquela cidade, e há lá um complexo industrial
e um centro parecido com tecnológico, esse, que é o que o centro tecnológico, se pensa. que trouxe muito progresso para a cidade. Então temos referências aí. Isso me deixou bem mais Outra tranquilo. referência Né? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Mas vamos lá, 90%. Nós também temos que entender que, a exemplo do que aconteceu com Curitiba, com o marketing que foi feito na década de 80, O Jaime, que era né? a cidade, a melhor cidade para se lembro. morar, a capital ecológica, nós tivemos um grande fluxo de pessoas que vieram Fazenda Rio morar Grande, para cá. Colombo. E né? dizia-se até que Curitiba estava dando terreno para as pessoas. Né? É verdade. Quanto a isso, veja, esses números é que me deixam um pouquinho preocupados. Vamos lá, Tá. 10 mil empregos, 5 mil vagas para alunos fornecidos e tutelados aí, comandados pelo Colégio Suíço, que é um belo colégio, é uma escola internacional. Até hoje, Você já ouviu falar no programa Bom Aluno? Já ouvi falar, mas deixa eu só complementar. E aí é que eu vou pegar no teu pé um pouquinho Manda e ver. explorar você bem. Tá. Né? São 15 mil moradias, 10 a 15 mil moradias mobiliadas. Tá, isso é um Isso projeto não é exagero, que, se não é você exagero. observar no vídeo, veja, outras áreas vão ser, obviamente, implementadas. Ali no portal da Graciosa é uma parte desse projeto de moradias. Por exemplo, se ali o plano diretor não definir que possa ser construído prédios de 12 a 15 andares, não vai ser ofertado 10, 15 mil moradias. Nós vamos ter que partir lá para uma área, por exemplo, do Guarituba, ou uma área do Joel Malucelli, ou uma área da Fazenda Santa Cecília, ou de outras áreas aqui. Não é possível. Acabou essa era de se construir casinhas da Coapar, lá da Casa Minha Vida, e não tem mais área para isso. Até porque daí não vai se tornar sustentavelmente econômico e nem ambiental. O projeto, ele prevê, inclusive, outras áreas para se implantar esse programa habitacional. Aí, obviamente, as pessoas vão ser feito todo um cadastro através da prefeitura, a própria Câmara Municipal vai participar dessas contrapartidas, vai se discutir, isso pode, isso não pode. O próprio prefeito eleito também vai ter que opinar sobre o projeto, sobre essa contrapartida, o que ele vai... A população, nessas audiências públicas, vai decidir o que ela vai querer. Então a decisão está nas nossas mãos. Na mão da população. Isso reforça ainda mais a nossa tentativa de prestar esse serviço à cidade de Piraquara, trazendo essas informações num momento crucial para a nossa cidade, minha gente. Eu tenho feito aqui o contraponto, né, colocado o César na linha de tiro, ele está muito bem preparado para isso, estudou muito o projeto, confesso que esses números são grandes, eles têm um impacto, aí também ele impressiona. Há um trabalho de marketing que é necessário. Outro grande investimento é a área de reflorestamento. Eu me recordo e reencontrei o professor Zanetti. Eu quando em 87 eu dava assessoria para Giacometti Marudin de comunicação. E lá em Quedas do Iguaçu nós tínhamos a empresa 115 mil alqueires de mata nativa e um reflorestamento de pinheiro fantástico. Nós aprovamos o patrocínio do Pinheiro de Proveta, que era um estudo, um projeto do Eloy Zanetti, lá atrás na Universidade Federal. Hoje o professor Eloy desenvolveu uma araucária que com 6 anos ela dá frutos e ela se torna economicamente extremamente viável para se reflorestar, para se reconstituir áreas degradadas, inclusive não só ali na fazenda, ou mesmo nessa área de 3 milhões, outras áreas degradadas, no Guarituba, ou mesmo ali perto da barragem do Iraí, pode-se usar a araucária para reflorestar. Em 6 anos já tem frutos. Que maravilha. César, eu preciso chamar a Camille, porque nós temos mais algumas informações que foram colocadas como manchetes. A Camille Coxa Branca. A Camille Cogos vai trazer para nós mais notícias, né? Olha, também tem alguns espaços de lazer em Piraquara que já reabriram. Agora há pouquinho a gente falou sobre os parques em Curitiba que foram liberados, agora com a bandeira laranja tiveram restrições, né? Mas nós dizíamos agora há pouquinho que o Morro do Canal teve restrições no feriadão para os visitantes.
Mas também tem outros espaços de lazer em Piraquara que já reabriram, mas com uma série de regras por conta do Covid-19, não é mesmo, Camille? Isso mesmo, Emerson. Nosso querido Parque das Águas reabriu, mas ele também está com algumas medidas restritivas justamente para evitar aglomerações e um número excessivo de pessoas no local. Começando aí pelo fato que somente atividades esportivas podem ser praticadas nesse momento lá no parque. Então, corrida, caminhada, exercícios estão liberados. Agora, atividades coletivas não pode ainda, então o pessoal que quiser fazer uma caminhadinha pode ir. Além disso, é importante ressaltar que alguns pontos do parque eles continuam bloqueados, interditados. São eles os bebedouros, academia, bancos, arquibancadas e o parquinho das crianças. Então não dá para levar as crianças para brincar no parquinho porque ele também continua interditado. Além disso, os visitantes que quiserem ir visitar o parque, eles precisam obrigatoriamente usar máscara em todo o local. Também é necessário manter uma distância mínima de 1,5 metros das demais pessoas, justamente para a gente conseguir aí, evitar a transmissão e a disseminação do vírus, Emerson. Nós precisamos continuar, pessoal, vigilantes, porque o vírus é ladino, ele é de alta transmissão e precisamos manter os cuidados para evitar essa transmissão e disseminação. Como a gente viu no bloco anterior, Curitiba acabou voltando para a bandeira laranja e a gente não quer que isso aconteça por aqui. Você tem dados atualizados da situação em Piraquara, Camille? Sim, tenho sim, Emerson. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Piraquara, ao total nós temos 1.612 casos recuperados, assim, a gente sempre começa aí pelos casos recuperados, né? E além disso já foram descartados 4.802. Nesse mês de setembro já foram registrados 157 novos casos, totalizando 1.876 desde o começo da contagem. E óbitos já foram registrados 3 nesse mês de setembro, totalizando aí 66 desde que a gente começou a contar, desde que toda essa questão da pandemia começou. Tá bom. Olha, você está assistindo o programa Piraquara 19 horas pelo Te Vejo Canal. Esse programa tem o objetivo de trazer informações sobre a nossa cidade, especialmente até as eleições, trazer temas que vão ser decisivos para o nosso futuro e que vão permear as perguntas que vamos fazer para os candidatos a prefeito da nossa cidade. Nosso desejo, nosso sonho é fazer um debate aqui com os prefeitos, os candidatos a prefeito, tudo com a intenção de deixar às claras quais são as alternativas que nós temos daqui para frente com a nossa cidade. Bem, recebemos então para isso César Sete, um grande amigo de longa data já e que descobri agora que é presidente da APIP, a Associação dos Amigos do Parque Industrial de Piraquara. Bem, pode ser o portal como pode ser tantos outros quantos puderem se instalar nesse novo plano diretor. Então nós temos aqui... Faço questão de dizer que é muito importante a aprovação do novo plano diretor. Nada será feito sem o plano diretor. Então o caminho que nós temos que seguir é em relação ao plano diretor, que seria as audiências públicas, a primeira etapa. Primeiro passo a ser dado. Há uma predisposição, o governo do estado já apoiou, há questões que envolvem benefícios fiscais, mas nada vai poder acontecer se não for aprovado pelo plano diretor. É isso? Se a população escolher governantes, o prefeito e vereadores que sejam contrários ao novo plano diretor e que esse novo plano diretor contemple uma área que não seja um parque industrial, que seja manter do jeito que está, nós não teremos o portal da Graciosa. Ponto. Feito o plano diretor, certo? Ele vai a participação popular, por exemplo, eu, Emerson, morador de Piraquara, posso contribuir participando das audiências públicas que foram interrompidas e vão ser retomadas. Aprovado o plano, ele irá para a Câmara Municipal. Possivelmente na próxima legislatura, pelo que a gente imagina. Os vereadores que forem eleitos agora que estarão votando e aprovando ou não o plano diretor. Isso, e colocando emendas, colocando sugestões, discutindo, é como um projeto de lei. Mas se a Câmara Municipal for a favor e o prefeito contra, também não dá liga. Também, daí, por exemplo, o prefeito veta um artigo ou outro, não sei, daí volta para discussão na Câmara, a Câmara derruba ou mantém o veto.
Tá, eu tenho duas perguntas aqui que talvez já tenham sido respondidas, vamos ser breves. Né? Já houve a realização de estudos de viabilidade do Parque Industrial de Piraquara? E há estudos oficiais junto a esses órgãos públicos? Há um protocolo junto à Prefeitura para a destinação da área do Parque Industrial? Veja, não, né? há uma conversa, obviamente, informal, a própria, nós temos aí uma van passando pela cidade toda, está causando um alvoroço, porque a gente está divulgando o vídeo, está distribuindo o folheto, né? As pessoas estão se cadastrando, estão acessando o site. A gente criou um site, criou uma associação legalmente constituída, temos o Facebook, estou conversando inclusive com lideranças, vou inclusive conversar após as convenções municipais com cada candidato inclusive, e vou publicar a minha entrevista no site da PIP e no Facebook da PIP, e divulgar amplamente para que as pessoas conheçam. Claro que existe um conhecimento da Prefeitura, mas não existe comprometimento da atual gestão ou de qualquer um candidato que seja com aprovação específica do Portal da Graciosa. E eu faço questão de frisar que não seja somente o Portal da Graciosa, seja outros projetos também, que a gente possa viabilizar mais empreendimentos, moradias, que Piraquara estoure. Porque aí nós teremos uma televisão, por exemplo, diária, com programação diária, com empresas que vão poder manter uma televisão, manter um comércio, manter indústrias, manter clínicas, todo mundo sai ganhando, desde o borracheiro ao que faz o coffee break. Essa explosão, é bom que se diga, tomara que seja feita com muito cuidado, porque a cidade de Piraquara já é reconhecida e conhecida pelas invasões, pela falta do plano diretor que está chegando atrasado por mais de 2 décadas, né? Mas tem uma boa aqui, César. Diga. Olha aqui, ó. Há notícias de que políticos de Piraquara não querem aprovar o projeto e alegam possíveis danos ambientais. Você acredita que está ocorrendo uma tentativa de não aprovar o projeto, não pelo fato ambiental, mas os grupos políticos poderiam estar, na verdade, com medo de perder poder na cidade? Veja, isso é de uma ignorância tão grande, porque o político que pensar assim, ele tem que pegar a mala e ir embora, principalmente de Piraquara, porque não é possível que as pessoas que pensam em governar uma cidade pensem dessa forma. Pense que você não vai ter mais arrecadação, que com dinheiro decentemente arrecadado, com a produção de bens de consumo ou de conhecimento, com indústrias tecnológicas, possam ser investidos, por exemplo, numa educação melhor, com pagamento de um salário de um professor mais elevado, ou mesmo transformando uma escola que hoje trabalha em meio período, transformar em períodos integrais. O próprio Alceni, lá em Pato Branco, teve uma experiência com as escolas integrais. Por que fez isso? Porque de 16 milhões de arrecadação, sem o centro tecnológico, após o centro tecnológico, quando ele assumiu a prefeitura, ele tinha 500 milhões de reais arrecadados com essas empresas. Então, um político que pensa assim, um vereador que pensa dessa forma, ou um pré-candidato a prefeito que pensa dessa forma, em não aprovar, é de uma estupidez tão grande que é quase que uma afronta ao eleitor. E eu não vejo, eu entendo que o eleitor de Piraquara é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que vai saber escolher pessoas que querem um futuro melhor, que querem uma saúde melhor, querem segurança, que querem moradia, querem infraestrutura, querem pagar melhor os profissionais, querem mais médico, mais remédio, planos de saúde particulares, porque aí desafoga a UBS lá do GES, ou mesmo lá do Guarituba, ou da planta Santa Mônica. Nós teremos mais qualidade de vida, mais saneamento será investido, faltará menos água lá para o pessoal do Guarituba. César. Onde é que você viu Guarituba não ter um posto de gasolina? 70 mil pessoas vão abastecer onde? Lá em Pinhais. Gastar onde? Em Pinhais. César, nós estamos chegando ao final do nosso programa, passa rápido, desculpa, né? Mas eu fico empolgado, você ainda gosto... Você vai ter o direito de dar a tua mensagem final. Eu só queria colocar aqui a posição do nosso canal Te Vejo, depois de ter essa palestra sobre esse empreendimento, né? Eu digo assim, é evidente, é impossível ser contra uma ideia
dessas que geram empregos, que traz tantos benefícios para a cidade. Teremos, evidentemente, que ficar muito atentos às questões ambientais, mas isso não pode, por questões mal resolvidas ou que não possam ter algum tipo de compensação, travar a nossa cidade e relegá-la a uma situação de sempre estar coadjuvante. Nossos vizinhos crescem a olhos vistos e nós continuamos 50 milhões por ano. Os pobres da história. Verdade. Então eu quero dizer o seguinte, se nós não mudarmos a mentalidade inicialmente, isso não vai acontecer. Eu tenho um amigo que talvez você conheça, que é o Eloíris Balqueiro, é da nossa época. Claro, eu conheço. Foi durante muito tempo assessor de imprensa da Celepar, e ele me disse uma vez, caminhando pelo interior do estado, implantando um projeto na época do Jaime Lerner, que era de inclusão digital. E eu disse a ele, qual a experiência que você trouxe dessa tua estada em todos os municípios do Paraná? Ele disse, Emerson, é curioso, nos municípios onde o prefeito é maior do que a cidade, ela cresce. Nos municípios em que o prefeito é do tamanho da cidade, ela estaciona. E eu não preciso te dizer o que ele me disse sobre as cidades onde o prefeito é menor do que a cidade. Nós precisamos eleger um prefeito que seja maior do que a cidade de Piraquara, que analise esses projetos sem medo e que possa fazer com que a fiscalização aconteça. Mas aqui vai uma opinião pessoal. Se essa mentalidade não mudar, César, se nós não conseguimos hoje 350 mil reais para iluminar uma rodovia, que é a grande obra das últimas décadas, sem dúvida, que trouxe progresso à nossa cidade. A cidade está bonita, está muito bonita. Mas nós estamos pendurados por 350 mil reais. Isso é infraestrutura. É questão de influência, né? Influência política. Sem dúvida. E olha aqui, tem-se dito que o Ratinho é um amigo de Piraquara. E eu acredito nisso. Né? Depois, eu vou te dizer uma outra coisa que está acontecendo. O Colégio João Paulo II, criado pelo, me foge o nome dele agora, mas um senhor que foi diretor... Belmiro Valverde, em Piraquara, que é falecido. O falecimento dele relegou essa escola a uma situação financeira muito difícil. Né? Nós não conseguimos encampar um projeto desse tipo. Quando nós falamos em 5 mil vagas, né? Sendo aí gerenciadas por um belo colégio, que é o Colégio Suíço, né? Por isso é que me parece um tanto distante e nós precisamos adequar as nossas expectativas e principalmente os nossos representantes a esses novos desafios. Com certeza. Essa é a opinião do programa. Nós, evidentemente, queremos o progresso da nossa cidade. Temos aqui um empreendimento sendo criado que precisa de anunciantes, né? Sim. E eu acho que precisamos, sim, estar engajados. O primeiro passo é o plano diretor, as audiências públicas, é colocar representantes bons. A escolha de bons vereadores, não vender o seu voto, principalmente não vender por uma manilha, por uma telha ou por uma qualquer negociação, porque isso é fundamental. Para encerrar isso, eu quero que você, representante da APIP, com o propósito que me parece ser muito parecido com o que nós temos aqui e que nos fez criar o Te Vejo Canal, desse uma mensagem agora ao eleitor de Piraquara sobre esse tema. Eu queria principalmente alertar as pessoas que esse projeto é um projeto suprapartidário. Ele não tem ligação com político nenhum de Piraquara. Ponto. Isso é fundamental deixar claro. Eu tenho amizades com todas os frentes, correntes, enfim. Sou empreendedor aqui em Piraquara e quero o melhor para Piraquara, como também todas as pessoas de bem procuram querer uma cidade melhor, com mais qualidade de segurança, mais qualidade de vida na saúde, com educação de ponta, com os professores melhores, bem pagos, enfim, com estruturas extracurriculares e principalmente moradias dignas. Eu ando às vezes por algumas regiões de Piraquara e vejo a dificuldade que as famílias vivem, né, sem saneamento, sem água potável. Não estão lá porque querem, não estão lá porque escolheram viver às vezes num barraco de lona, é porque não tem oportunidade. Então essas pessoas, e a própria Agenda 2030 da ONU, prevê essa erradicação, prevê esse investimento sustentável, economia.
ela rima com ecologia. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos escolher pessoas que pensem um futuro e pensem em Piraquara cada vez melhor. E produzindo água de qualidade, cuidando da natureza, e quem sabe com um projeto desse a gente não possa pintar a unha dos passarinhos, meu querido. César. Cuidar também dos passarinhos, da natureza, da água, das pessoas, cuidar das pessoas. É isso que a gente precisa. Muito bem. César, tá bom? muito obrigado Obrigado, pela tua Emerson. presença. Obrigado pelo espaço. Convido as pessoas a acessarem o site. O meu telefone está lá à disposição. Nós estamos circulando, vamos participar de todas as audiências públicas, estaremos participando também na Câmara Municipal e defendendo uma Piraquara sustentável, com mais empregos, principalmente com mais empregos e cuidando da natureza como sempre. Esse foi Obrigado. César Sete, ele é o presidente da Associação dos Amigos do Parque Industrial de Piraquara. Minha gente, chegamos ao final de mais um programa, Piraquara 19 horas, nessa caminhada de trazer até você um espaço novo que possa trabalhar pela melhora da nossa autoestima, que possa ser um representante, uma voz às demandas da nossa cidade. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.